Após a luz no final do túnel, Gray abriria os olhos, e perceberia que algo que havia mudado em seu corpo, e em sua estatura, agora o mesmo estava no colo de uma bela mulher, de cabelos negros e longos, que eram tão escuros que mesmo abaixo da luz do sol eram escuros. Em cima de sua cabeça havia uma coroa prata com várias pontas, e ao lado dela havia um homem mais velho, de meia idade, no auge dos seus 40 anos, com cabelos ruivos, e acima de sua cabeça, uma coroa dourada, com uma pérola vermelha ao centro. O homem então sorria ao bebê, e acena a ele, mas já a mulher o desprezava, olha com rancor e diz com uma voz rígida: outra aberração, matem a criança. Então ela deixaria a criança aos braços do homem, então se viraria e continuaria deitada para terminar de se recuperar do parto. A criança então perderia a consciência, e o homem então ficaria triste e cabisbaixo, mas sabia que não havia como discutir com sua esposa, então apenas se retiraria do quarto com a criança dormindo em seu colo, enquanto era possível escutar a mesma resmungando ao fundo. Todo esse trabalho no parto, para nascer outra criança com tal aparência horrível, e com tanto baixo nível mágico assim como essa criança. Ao sair do quarto, o homem soltaria lágrimas de tristeza, e caminharia ao lado de fora do castelo, onde olharia para cima e desabaria em lágrimas, pedindo por conselhos e ajuda. Ó pai, como posso eu, rei desta nação, não ter palavra dentro de minha própria casa? Como posso eu ter que assassinar mais uma criança, e calar-me perante minha esposa? Ajudai-me, Senhor, e preenchai-me de coragem, e me diga o que fazer, pois não é justo outra pobre vida ter que morrer tão cedo por erros meu e de minha família. Após tanto pensar e represar, o homem então se concentraria, e chegaria a uma conclusão. Então se vestiria com roupas pretas para se camuflar, e com a criança no colo correria para o mais distante possível. E após 2 horas, já de noite, o homem chegaria a uma pequena casa, onde deixaria a criança, no chão, enrolada em um manto, que era sua antiga capa, e um bilhete acima. Após isso, o mesmo bateria na porta com força, e sairia correndo de volta ao castelo, enquanto a porta agora era aberta por um outro homem, de vestes simples, e com cabelos castanhos, que agora se alegrava ao ver a criança. Enquanto seu nome era chamado ao fundo: Rei. Quem é? O homem então pega a criança, a leva para dentro, e mostra para a mulher, que agora também ficava feliz. Enquanto isso, no consciente de Arthur, que ainda era Gray raciocinava que ele provavelmente havia morrido envenenado, e que era provavelmente por alguém de confiança, e que agora estava ali, reencarnado no pós-morte, e que havia sido abandonado por sua primeira família. Então agora Gray acorda e abre os olhos, e vê sua nova família adotiva, que olham para ele de baixo a cima com sorrisos dos rostos, e que se encantam com os olhos da criança. Pouco diferente do original, os olhos de Arthur não seriam azuis tão claros assim como Manhua, mas sim azuis escuros, refletidos, que faziam qualquer um pensar muito quando o visse, e que fazia quase qualquer um ver o mesmo como adulto apenas pelos olhos, exceto pelos seus novos pais que o abraçavam firme e forte. Enquanto por dentro o mesmo pensava em subir ao topo, e virar o número 1 novamente, de repente surgia um nome, vindo de sua nova mãe. Ele vai se chamar Arthur. Apesar disso, se passaria um tempo, e Arthur fingiria ser como uma criança normal nos primeiros meses, e achando que havia sido mandado de volta ao passado. Ponto de vista do Arthur. 2 anos depois, na cidade, Arthur pensaria: talvez anos de fortalecimento mental como um rei, representante do meu país, e a pequena fagulha de esperança que isso tudo seja um sonho, fossem as 2 únicas coisas que me mantessem com sanidade. Parece que fui transportado, talvez para o passado, acho que para um período arcaico. Arthur olharia aos redores, então veria diversas pessoas armadas e pensaria novamente: no passado as pessoas carregavam armas por aí tão normalmente. O porquê disso? Pelo que me lembro dos livros de história, não haviam tantos conflitos assim. Ponto de vista do narrador. Então, assim como no Manhua, Arthur pegaria no sono e depois de um tempo seria levado para casa, onde dormiria, e depois seria levantado para cima e chacoalhado por seu pai até ficar tonto, assim como no Manhua, onde depois de um tempo acabaria batendo o pé e se machucando. Por ainda ter um corpo frágil, o mesmo choraria. Então Alice, mãe de Arthur, preocupada, correria até a criança, bateria em Ruei, e depois pegaria Arthur para acalmá-lo e curá-lo com uma magia de cura, assim como no original, onde Arthur perceberia que estava completamente enganado sobre aquele mundo, sobre quase tudo o que tinha descobrido naquele mundo nos últimos meses. Assim, fazendo ele pela primeira vez abrir um sorriso sincero de verdade.
No dia seguinte, Arthur tentaria aprender a engatinhar, onde assim como numa rua o mesmo iria até o espelho e se olharia. Mas diferente do original, Arthur não se admiraria, nem pensaria em conquistar garotas, mas sim na situação em que ele estava. Arthur se apoiando nas coisas, se levantaria e encararia o espelho, com uma expressão séria, enquanto prestava atenção em seus próprios olhos e pensava: eu tenho que chegar ao topo, não importa o que aconteça. Uma semana depois, já de noite, Arthur seria deixado em seu quarto, sua mãe deixaria a porta de seu quarto apenas encostada, e então iria ao quarto dela. E então, assim como numa rua, Arthur sairia de seu berço, mas diferente do original, Arthur iria andando de pé, e com uma expressão séria, até uma sala com vários livros por todos os lugares, onde Arthur já havia ido antes naquela mesma semana, e aprendido mais sobre este mundo, sobre o continente em que vivia, que este mundo era bem menos desenvolvido que o seu, e também aprenderia a ler e a escrever na língua humana do reino de Sapin, onde em um dos livros aprenderia sobre fortalecedores e conjuradores, que eram as duas formas mais comuns de despertar, sobre os desviantes, que eram raros, mas que eram assim como sua mãe, e também sobre algumas outras coisas. Então Arthur, lendo algumas coisas, começaria a se concentrar, fecharia os olhos e veria um núcleo de mana, mas então antes de despertar seria interrompido por sua mãe. Alguns dias novamente se passariam, e dentro deles, Arthur aprenderia alguns encantos e magias, mesmo sem praticá-los, decoraria as palavras e movimentos, e nesse meio tempo também se aproximaria mais da sua família, e seria bem mimado pelos dois, que tratavam Arthur como um filho próprio. Em um dia normal, assim como numa rua, Rory estaria treinando e derrubaria outra árvore, assim fazendo Alice ir correndo ver para dar a bronca nele, assim deixando Arthur sozinho. Então Arthur, quase como numa rua, se concentraria em despertar seu núcleo mágico, mas diferente do original, seu núcleo de cara iria direto para o vermelho claro, assim explodindo toda a casa, e um pouco mais. Pouco antes da explosão, Rory perceberia uma forte energia, então preocupado correria até Alice, abraçaria por trás, em seguida teria sua camisa rasgada, e costas feridas pela explosão. Mas diferente do original, explodiria tanto ao ponto de não sobrar nenhum destroço, e sobrar apenas Arthur ao meio da pequena cratera, fazendo com que o horizonte ficasse numa poeira imensa que não dava para ver a casa e nem o que estivesse atrás. Os dois pais adotivos ficarem preocupados e horrorizados com a explosão. Então Alice se soltaria dos braços de seu esposo e correria para o meio da poeira sem pensar duas vezes. Mas seria jogada para fora no mesmo instante, a poeira abaixaria, e então seria possível ver Arthur levitando sentado no ar, com uma capa ao seu redor, a capa que ele tinha sido enviado, uma coroa prata, e com seus olhos brilhando na cor roxa.